O Arquivo Justiça já começou e hoje a gente fala de um tema super importante para qualquer cidadão. Você já parou para pensar que nem todo mundo tem acesso fácil a hospitais, escolas, delegacias e nem mesmo à justiça? Neste ano, o Juizado Itinerante do Distrito Federal, que vai aonde o povo estiver, completou 20 anos. E é sobre 4 rodas que uma equipe completa do Judiciário presta atendimento gratuito, fácil e rápido às comunidades. Em 2010, o programa Repórter Justiça mostrou uma dessas ações, realizada em uma área distante do centro de Brasília. A Justiça Itinerante faz parte do Juizado Especial. Foi estabelecida pela Emenda Constitucional 45, de 9 de dezembro de 2004. A emenda permitiu o deslocamento do magistrado para dar uma sentença e excluiu a obrigatoriedade de isso ocorrer no fórum ou tribunal, o que democratizou o acesso. Agora, o juizado itinerante chega a um número maior de pessoas, beneficia locais onde não há fóruns e comunidades de baixa renda. O objetivo principal da Justiça Itinerante é facilitar o acesso do jurisdicionado mais simples, mais humilde, ou seja, aquele que é mais pobre na acepção legal da palavra, a justiça, que é tanto procurada. Sobre rodas, a justiça vai mais longe e chega rápido. No Distrito Federal, todos os dias o ônibus sai do plano piloto rumo às cidades satélites. No Recanto das Emas, por exemplo, muitos casos foram solucionados. Tudo que vier de novo no sentido de facilitar o acesso do jurisdicionado à justiça é importante para quebrar essa resistência do jurisdicionado em não procurar a justiça. Então, esse é mais um meio que a gente tem para que possa aí, buscar uma duração razoável dos processos. De fora, o ônibus da Justiça Itinerante parece comum. Um olhar mais atento é suficiente para perceber toda a diferença. O veículo é, na verdade, um fórum móvel. No lugar de poltronas, 2 salas com estruturas imóveis, semelhantes ao plenário de um tribunal. O juizado itinerante dá um acesso muito grande à população e é importante esclarecer que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal foi o pioneiro no país com o juizado itinerante. Nós fizemos um projeto pioneiro de ampliar o acesso da população ao judiciário e depois outros órgãos começaram a implantar a justiça itinerante. Se a justiça do país é considerada morosa e com acúmulos de processos em tramitação, a itinerante, ao que tudo indica, é o caminho a ser percorrido para reduzir distâncias, dar agilidade e aproximar a justiça do cidadão. Sem falar que as causas aqui independem de pagamento de custas ou taxas. Eu me sinto muito realizada, é muito gratificante perceber que as pessoas estão recebendo uma prestação jurisdicional, porque quem busca a justiça é uma pessoa que não conseguiu entrar num acordo diante de um determinado problema e ela encontrar a solução para o problema dela é muito gratificante, é muito bom. Saber que aquelas pessoas que ali estão vão conseguir se resolver. O maior diferencial é o tempo. Na justiça comum ou de pequenas causas, uma ação leva no mínimo 2 anos até a sentença final do juiz. Uma grande vantagem da justiça itinerante. A população procura o ônibus nos dias de redução a termo e com 40 dias nós retornamos para uma audiência de conciliação, instrução e julgamento e o processo é sentenciado em 40 dias e a lide é resolvida. Então é muito célere, totalmente de graça e é um sucesso. O atendimento tem algumas restrições. Causas trabalhistas, reclamações contra o Estado, ações envolvendo crianças e adolescentes, casos de heranças e criminais não são atendidos pela Justiça Itinerante. Uma dívida de R$300 numa instituição financeira e o vigilante Marcelo passou por maus bocados. O nome ficou sujo na praça e ele sem acesso a crédito algum. Depois de um ano, conseguiu fechar acordo com o banco, mas o nome continuou sujo. Tinha terminado de acertar, ficou esse ano sem acertar. E quando eu acertei,
Parcelei, eles não quiseram tirar meu nome, paguei a primeira parcela, não tirou, a segunda não tirou e eu resolvi quitar o parcelamento. E quitei e demorou 30 dias, eles ainda não tinham tirado. E eu não consegui fazer financiamento nem nada. Marcelo não teve dúvidas. Disponível ali, pertinho de casa, no Recanto das Emas, procurou a ajuda da Justiça. E o que ele mais quer... Que resolva, né? Que ainda hoje esteja resolvido, né? 40 dias depois, o julgamento. A audiência de conciliação foi rápida, só que vai ganhar um novo capítulo mais pra frente. Assim como a história do empresário Gilson Lima dos Santos. Ele procurou a Justiça Itinerante e entrou com uma ação por danos materiais, depois de um acidente de carro. No momento da batida, o elemento evadiu-se do local, né? E aí eu tirei o carro do lugar. Quando eu parei o carro para ir até a pessoa que bateu no carro para tentar um acordo, conversar, como é o de praxe, né? A pessoa simplesmente arrancou. E aí um terceiro pegou e anotou a placa e me passou a placa e se propôs, inclusive, até a prestar depoimento a meu favor, se fosse o caso. Ao consultar o Detran, Gilson chegou a este agente operacional. Mas quando foi intimado, seu Raimundo não era mais o dono do carro. Chegou a intimação para mim, porque foi localizado quando o rapaz procurou a Justiça, foi localizado através do Detran. Mas eu já tinha transferido no cartório. Assim, sem o dono do carro que provocou o acidente, a busca de Gilson para repor as perdas com o conserto vai começar novamente. Nesse caso, ele vai ter que ajuizar uma nova ação para que o verdadeiro culpado, né, seja citado e compareça a uma nova audiência e possa reparar o dano causado ao veículo dele. Mesmo precisando de uma nova ação, o empresário não reclama. Levou meses para chegar ao antigo dono do carro, mas em 40 dias conseguiu uma audiência na Justiça Itinerante. Muito boa porque o Recanto das Emas não tem fórum, então a Justiça Itinerante ajuda muito a facilitar um pouco essas coisas burocráticas pequenas, vamos dizer assim, em termos de justiça. O caso do empresário é o menos comum entre as ações que tramitam na Justiça Itinerante. Isso porque 80% dos processos são finalizados no próprio ônibus, na sessão de conciliação. A gente dá uma celeridade enorme para um conflito, a pessoa está lá pendente de julgamento, ao invés de ficar pendente de julgamento um tempo enorme, ela tem uma solução prática com conciliação. Então, acho que resolve mais rápido, é melhor para a justiça, porque não fica tão abarrotado de processos. O funcionamento do juizado itinerante é simples. Em 2 dias da semana, os conciliadores ficam à disposição da população para informações e fazem a chamada redução a termo, ou seja, o atendimento inicial, quando as pessoas contam seus problemas e são instruídas sobre a abertura da ação e os documentos necessários. Na quinta e sexta-feira, nós fazemos a redução a termo. Então, a gente fica aqui aberto para qualquer tipo de informação, nem sempre a gente sabe, mas a gente pelo menos encaminha a pessoa ao lugar correto e o que a gente pode, o que é da nossa competência, a gente já reduz a termo. Em média, 30 dias depois, a equipe retorna para as sessões de conciliação. Se uma das partes não comparece... Depende por que ela não compareceu. Se ela não foi citada, a gente dá normalmente a gente dá um prazo de 10 dias para o autor fornecer um novo endereço para ela tentar ser citada. Se ela não compareceu porque não quis mesmo, ela foi citada, mas não compareceu, aí o juiz normalmente ele julga a revelia. Se ele tiver a comprovação dos fatos da alegação do autor, ele julga a revelia. Quando todos os citados estão presentes, começa o trabalho dos técnicos judiciários. Com habilidades, eles têm um papel importante. Primeiro, o de mostrar os benefícios de se chegar a uma decisão comum. Fundamental para conciliar partes, para mim, no meu ponto de vista, é você tentar entrar num consenso onde o acordo que será feito entre as partes seja bom para ambas as partes, né? E aí haverá necessidade de uma renúncia do que está sendo pleiteado de ambas as partes. E se mesmo depois de um longo debate, o acordo não sai, o que acontece? Não há outra saída senão encaminhar o processo para audiência de instrução e julgamento. Na sala ao lado, um juiz está pronto para ouvir, intermediar e passar a sentença. Lembra do vigilante Marcelo do início da matéria? O caso dele foi ao juiz,
porque a financeira não compareceu. A Serasa compareceu à audiência e a financeira Itaú não compareceu. A Serasa, na contestação aqui, ela já informa de que ela já retirou o nome do autor Do cadastro. do cadastro. Isso. Já cumpriu a parte dela e que só ficaria então faltando a parte da financeira do Itaú que em relação aos danos morais. Ficou bom, o SPC compareceu, a gente acertou, ele já retirou meu nome e o Itaú ele não compareceu na audiência e o juiz já daqui 2 dias vai dar a sentença. A meta principal nossa aqui é a composição amigável dos conflitos. A gente procura aqui levar ao conhecimento do jurisdicionado, ainda que parcialmente, a possibilidade deles mesmos ditarem o direito, ou seja, procurarem o acordo entre eles. E a gente, para isso, indica alguns aspectos da causa que talvez levem à quebra de resistências, facilitando o acordo. Nós esclarecemos para a população o seguinte: é melhor fazer um acordo, que no acordo você pode parcelar o débito, se numa ação de cobrança, você tem um prazo, você pode ter todas as possibilidades. Ao passo que, se for para instrução, no caso de uma ação de cobrança, a pessoa tem que pagar 15 dias após o trânsito em julgado, senão já incide aquela multa de 10% do 475J do CPC, e daí vai processo de execução, penhora, bacenjude e tudo. Então é muito melhor, a gente esclarece para a população, fazer um acordo. Tanto que nós temos um percentual de acordo muito grande, 80%, 90%, e esses acordos são cumpridos. E você já ouviu falar do Barco da Justiça? É dessa forma que várias comunidades ribeirinhas têm acesso ao judiciário. Na última edição, foram 12 dias sobre as águas do Rio Madeira, no Amazonas. O esforço resultou em um saldo positivo de mais de 2.000 pessoas atendidas. Proporcionar aos ribeirinhos assistência às suas necessidades cotidianas, informações e orientações sobre direitos. Para que a justiça rápida e itinerante no Baixo Madeira ocorra, é necessário que toda uma estrutura seja montada no barco. Na semana que acontece a saída, servidores da Sejusc separam os equipamentos: mesas, cadeiras, computadores, água, alimentação. Bom, agora é hora de partir. Assim que o barco sai, os servidores iniciam a montagem dos equipamentos. Em 2019, mais de 2.000 pessoas passaram pelo atendimento no Barco da Justiça. A soma dos atendimentos entre todos os serviços ainda não dá conta de todo o impacto que a Justiça itinerante provoca, já que os registros são de atendimentos consolidados. O cálculo é que em torno de 2.000 pessoas tenham buscado o Barco da Justiça nos 12 dias em que se revezou nas 12 comunidades pelas quais passou. No balanço da operação foram feitas 180 audiências no Barco da Justiça. Algumas delas duraram 2 dias até que o caso fosse resolvido. Outro destaque foi a busca pela regularização de títulos de eleitores. A juíza Fabiola Inocêncio também responde na operação pelo Tribunal Regional Eleitoral. Nós estivemos em localidades bem distantes, onde a única oportunidade da pessoa resolver uma pendência judicial é vindo para o atendimento aqui no barco, né? Assim que o barco atracava em cada comunidade, de porta em porta ela informava os moradores. 408 é o número registrado de atendimento do Tribunal Regional Eleitoral, que fez alistamento eleitoral, transferências e regularização de títulos. Este último com isenção de taxas para os ribeirinhos. A procura por documentos foi o grande destaque desde o primeiro dia de atendimento. Famílias inteiras aproveitaram a oportunidade da presença dos serviços do Tudo Aqui para exercerem seus direitos mais básicos, o de identificação como cidadãos. No total, 824 atendimentos. A operação também contou com a participação do cartório Carvajal para registros de nascimento e casamento. O juiz coordenador da Justiça Rápida Itinerante, Aldarzian Santana da Silva, também conferiu de perto o trabalho e se entusiasmou com o impacto do atendimento nas localidades. Ao longo do Rio Madeira, há muitas comunidades que vivem na beira do rio. E essas pessoas, muitas delas não conseguem vir para Porto Velho para ter o atendimento das suas questões mais básicas. E a Justiça Rápida, quando sai de Porto Velho e vai até eles, permite a eles acesso à justiça, permite a eles o acesso a vários serviços que eles só teriam aqui na cidade de Porto Velho.
Grande parte do atendimento da Defensoria Pública teve desdobramentos além da operação, como ações de alimentos, investigação de paternidade, entre outros. São mães que moram no Baixo Madeira, mas os pais em Porto Velho. A nossa missão é prestar assistência jurídica integral e gratuita. Então, assim, o integral corresponde a atender os anseios da população. É o sentimento que reflete a justiça rápida no Baixo Madeira. E todos os servidores que deixaram suas famílias para passar 12 dias em um barco em prol da justiça. Conversamos com um juiz que participa dessa ação para saber o que é necessário enfrentar para, de fato, chegar até esses locais de difícil acesso. É importante pensar no que é a dificuldade de cada um. Pessoas que vivem no centro da cidade, nas áreas periféricas, como estamos em região amazônica, também pessoas que vivem em distritos longe, 200 até 350 quilômetros de distância, ligados por estradas em péssimas condições. Lá vai o judiciário com suas caminhonetes para, nas escolas públicas, atender as pessoas também. Assim, o judiciário leva o seu sistema de justiça de maneira concentrada e também consensuada. Fazer justiça rápida, com conciliação e com deslocamento até onde está o cidadão. Um aspecto muito interessante e que as pessoas normalmente não conseguem nem imaginar é tudo que está por trás de um serviço desse. Como nós atendemos as pessoas nos rios, e essas regiões amazônicas tem tanto barranco nas beiradas dos rios, como muitas vezes, com o deslocamento de 50 ou 100 metros, temos outros barrancos ou escadarias para avançar. Então, quando nós chegamos para atender nessas comunidades, é comum que os servidores tenham que carregar todo o equipamento que normalmente estaria dentro de um fórum, nas costas ou sobre a cabeça, subindo esses barrancos e essas escadas. Isso mostra que não só o serviço pronto chega, mas chega também muita disposição e muita entrega dos servidores em enfrentarem todas as dificuldades que existirem para chegar até o cidadão. Esse lindo projeto que aproxima o judiciário dos ribeirinhos já existe no norte do país há mais de 30 anos. O desembargador do Tribunal de Justiça de Rondônia falou sobre a iniciativa. Esse projeto, denominado Justiça Rápida, é levar cidadania, levar a justiça, levar funcionários e juízes para dar o atendimento nas comunidades ribeirinhas do estado. Porto Velho e o próprio estado de Rondônia têm suas peculiaridades de termos comunidades de difícil acesso, que isso talvez impede ou dificulta que esses cidadãos dessas comunidades se dirijam na busca de regularização de registro de nascimento, de casamento, dos seus divórcios, situações de guarda e até mesmo relações de ordem comercial com conflitos entre vizinhos, conflitos entre pessoas, cobranças de dívidas e indo então essa operação até as regiões ribeirinhas, conseguimos com isso fazer a conciliação e mediação e solução total dos conflitos que existem nessas comunidades, dando assim uma cidadania plena a esses cidadãos. Oferecer esse serviço de juizado itinerante é tão fundamental que o Conselho Nacional de Justiça publicou uma recomendação para que todos os tribunais adotem essa iniciativa. A efetividade das políticas de asseguramento do pleno respeito aos direitos fundamentais não pode ignorar a justiça itinerante e suas diversas formas de atuação, eis que as normas constitucionais são de caráter aberto, possibilitando a cada tribunal adequá-las às suas necessidades. Assim, em 13 de junho de 2019, a Corregedoria Nacional de Justiça, visando concretizar a necessária capilarização do sistema de justiça brasileiro, editou a Recomendação 37,
determinando que os tribunais regionais federais, tribunais regionais do trabalho e aos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal instale e implemente concretamente a justiça itinerante, adequando-as às suas peculiaridades geográficas, populacionais e sociais no prazo máximo de 6 meses. A norma estabelece ainda que as cortes incluam em seus orçamentos anuais rubricas próprias que garantam disponibilidade financeira para os custos de manutenção dos recursos humanos, materiais e logísticos das diversas justiças itinerantes e que promovam ações integradas e de cooperação entre tribunais, estabelecendo convênios e parcerias que ajudem a viabilizar o cumprimento integral da recomendação. As justiças itinerantes, ao incorporar a simplicidade e a informalidade do ordenamento processual em vigor, utilizam-se de barcos, ônibus ou locais adaptados como escolas, quadras esportivas ou mesmo malocas indígenas, e assim tem se mostrado como os braços mais longos do Poder Judiciário para a efetivação da cidadania e do acesso à justiça. Magistratura forte, cidadania respeitada. O Arquivo Justiça chega ao fim, mas você pode rever este e outros programas no nosso canal do YouTube. Acesse TV Justiça Oficial. Muito obrigada pela sua companhia e até semana que vem. Tchau!